Alô, amigos. Estamos começando aqui ao vivo do Alto da Vilares. E por que estamos começando atrasado? Porque vocês não acreditam, caiu o mundo aqui na Vilares. Parou energia, foi o caos, o Cláudio se perdeu, quase que não chega. Então, olha, mas nós estamos aqui ao vivo, então abre as câmeras da TV Japi e que agora nós estamos aqui, Mundo, Levada e Amigos. Certo? Opa! Então, começando com o Cláudio. Cláudio, bem-vindo e ó, meu retorno. um novo programa nosso. Oh, que beleza, que beleza. Espero que a gente tenha uma grande duração. Bom, em termos de Facebook, isso estourou, né? Facebook, eu quero agradecer primeiro as centenas, quase 600 curtidas aí, né? Do pessoal que está sabendo que nós estamos aqui agora. Legal. Fora os compartilhamentos, que a coisa vai longe. Que deu um monte. Exatamente. Bom, e hoje, como nosso convidado especial, eu estou aqui hoje muito à vontade e com uma tremenda satisfação, porque o Cláudio é meu amigo pessoal e eu estou com outro amigo pessoal, que é o Dr. Paulo Bicudo, mas que a gente aqui hoje nós estamos, ninguém aqui é doutor, é o Paulo Bicudo, que é outro amigo especial e que ocupa também um cargo na administração executiva do Estado, que é diretor do DI Inter 9. É isso? Você vai explicar. Paulo, bem-vindo aqui. Muito obrigado, uma satisfação imensa poder retornar no seu programa, hoje muito bem acompanhado pelo Cláudio Levada. A proposta que é reunir amigos, falar da nossa cidade, da nossa terra e da nossa gente, eu fico honrado, lisonjeado em poder estar participando desse momento e dessa proposta. E olha, com tremenda satisfação que nós abrimos o programa com o Paulo. Né? O Paulo, quando eu era juiz criminal aqui em Jundiaí, ainda na década de 80, olha, não vamos falar nossa idade, porque não precisa, né? Mas o Paulo já era aqui o nosso delegado seccional. É, né? Olha, opa! Paulo, de onde você é? Então, eu sou de São Paulo, há 33 anos eu estou em Jundiaí, há 10 anos eu já estou, tanto quanto o Levada também foi guindado ao tribunal, e eu fui para outras cidades por conta de ser guindado ao posto de diretor da polícia. Então, eu já estive em São José dos Campos, estive em São Paulo, estive em Campinas e agora estou em Piracicaba. Então, eu sou nascido em São Paulo, vim para cá e aqui vou ficar o resto da minha vida. Não pretendo sair, adotei Jundiaí como minha querida terra, pelos meus amigos, pelo meu filho, por toda a história que eu tenho. Jundiaí é a nossa cidade. Legal. Legal. Muito bom ouvir isso, sabia disso. Ó, e vamos começar. E nós aqui... O telefone, você não vai falar o telefone? Antes eu até vou falar o seguinte, olha, o nosso programa aqui, Mundo, Levada e Amigos, ele vai ser sempre inédito às quintas-feiras, às 19 horas, se não cair o mundo. Que nem hoje. Certo? Que nem hoje. Né? Que tanto é ao vivo que dá para ouvir até o barulho aqui da chuva. Né? Foi incrível mesmo que choveu aqui. E olha, então inédito, às quintas-feiras, 19 horas, se não chover. Sábado, reprise, 20 horas. Domingo, 19 horas. E terças-feiras, 21 horas. E ó, deixa eu até fazer uma propaganda aqui, que eu com o Cláudio bolamos um negócio aqui agora. Abre a imagem aí, ó. Vamos lá. Isso, Juromel, pega aqui, que eu vou fazer uma proposta, porque nós vamos fazer um negócio novo, certo? Claro. Todo mês nós vamos prestigiar um artista plástico. Então, hoje nós estamos aqui com o artista plástico de Jarinu, que é o Jonas Prado. O Jonas Prado, ele faz esse trabalho em madeira. Aliás, ele ficou muito melhor aqui. Você viu que bonito? Eu sei. Então isso aqui é uma caricatura, tá? Não é um retrato, é uma caricatura. Mas está melhor. Certo? Bom. E nas nossas costas estão 2 quadros dele também. E nós vamos manter isso durante o mês. E no mês seguinte, aquele artista plástico que trouxer a sua obra aqui, nós colocaremos e divulgaremos, certo? Então hoje o artista plástico é o Jonas Prado, o telefone dele para quem quiser aí adquirir as artes dele, ou ele fazer o retrato ou a caricatura, porque ele é muito bom em fazer retrato também, é o 4017 5038. 4017 5038 em Jarinu. Ou você coloca lá no Facebook, Jonas Prado, e conversa com ele lá e
Ia certo. Certo? Agora fala o número nosso. Quem quiser entrar ao vivo. E se alguém quiser fazer perguntas para nós, já temos lá o Marcelo, popular Boca, que vai fazer as anotações das perguntas. É o 2449-1423. 2449-1423. Cláudio, vamos começar o quê? Porque nós temos que explorar o nosso amigo aqui. Claro. Vamos falar da prisão do Cunha? Aqui? Vamos. O que você achou da prisão do Cunha? Então, Tecnicamente e tudo. Não, tecnicamente perfeita, né? Com ampla base na nossa legislação atual, mas principalmente o lado moral, o lado da repercussão. O Cunha passou a representar tudo aquilo que nós não queremos para o Brasil, tudo aquilo que nós não queremos para a nossa sociedade. Hoje, cada um de nós paga um preço pela crise instalada. Então, esse é o símbolo de que alguma coisa de bom, alguma coisa está acontecendo de mudança no Brasil e que a gente tem que acreditar, tem que ter fé que o Brasil vai melhorar, que o emprego vai voltar. Emprego é dignidade, hoje percebe-se que há uma crise do emprego. E, enfim, eu acho que é o fato, mas também a simbologia dessa prisão. E você acha que ele tem que ser preso? Muito feliz com isso. É o exemplo da corrupção, é o exemplo daquilo que não deve ser o político brasileiro. Em um dado momento, ele significava até o desprezo institucional. Vejam que o Supremo Tribunal Federal, pelo voto do ministro Teori Zavascki, criou uma jurisprudência a partir da conduta dele. Quer dizer, aquela jurisprudência, que aliás foi a primeira vez pela qual um deputado, no cargo de presidente da Câmara, tenha sido afastado. Por quê? Porque influenciava o bom andamento dos trabalhos, principalmente na comissão de ética contra ele. Quer dizer, e usava, né? E usava a CPI, exatamente, a favor dele e contrariamente ao andamento do que havia contra ele. Nunca tinha havido nenhuma decisão semelhante. Foi a primeiríssima vez. Então também concordo muito com o Paulo, no sentido de que esse é o Brasil velho. Poderíamos talvez chamar de velha república. Né? Uma das velhas repúblicas, já que houve aqui em 1930 começou a mudar. Está na hora da gente mudar de novo. Está na hora da nossa mentalidade ser outra. Explica até um pouquinho, Cláudio, o que é, porque ele foi preso temporariamente. Preventivamente. Exato, o que é a prisão preventiva? A prisão preventiva, ela difere da temporária em grau de gravidade. A gravidade maior é a preventiva. A gravidade menor é a temporária. Na temporária, que é de 5 dias, mais 5 se for necessário, é apenas por aquele breve período, que é um breve período, verificar para efeito de investigação criminal, né? Apuração de provas? Apuração de provas, mas em princípio não há uma gravidade maior, não há uma gravidade que justifique, por exemplo, um encarceramento por tempo indeterminado. Já a preventiva, ela não tem tempo, a não ser os tempos previstos em lei, que evidentemente não pode se perpetuar. Mas uma vez concedida a preventiva, isso significa que, ao ver do juiz Moro, ao ver do juiz Sérgio Moro, havia motivos que ele solto, Cunha solto, inviabilizaria o devido, a investigação devida contra ele. Aproveitando esse gancho, abre aí, gostaria de fazer uma observação. Aqui uma proposta do programa é falar descontraídamente, claro, mas de temas sérios. De maneira informal. Observação que o Levada fez, tecnicamente, da prisão, mas eu gostaria de destacar que as instituições políticas, as instituições públicas, passam por um certo descrédito. E hoje a Operação Lava Jato ressuscitou o crédito nas instituições, a parceria que tem que haver Judiciário, Ministério Público e Polícia, sentando, a Polícia Federal, exatamente, sentando juntas as instituições, organizando as ações, com apoio nas decisões do Judiciário e trazendo resultados, não só na apuração dos crimes, como também na punição dos infratores. É o restabelecimento da capacidade do Estado em investigar, responsabilizar e punir. Mas você acabando com a ideia, inclusive, Douglas, de que um político, pelo poder que tem, jamais seria preso. Sim. Mas você acreditava que isso viesse de um juiz de primeira instância? Foi uma série de fatores.
Porque você foi juiz de primeira Sim, instância, sim. em que pesa na área estadual, Sim. mas pensa a repercussão de um juiz de primeira instância, de repente, ter mudado a história do Brasil. Mas tudo está ligado à criação da força-tarefa. A própria Justiça Federal, em Curitiba, teve a sensibilidade de deixar ao Sérgio Moro apenas não, porque não é pouco, apenas esta operação. Todos os demais processos foram redistribuídos a outros juízes federais. Ou seja, ele não precisou perder tempo com processo de menor, não importância, mas de menor complexidade, e pôde se dedicar integralmente ao trabalho da força-tarefa. Daí a importância que a força-tarefa acabou tomando. Você acha que ele exagerou em alguma ponto ou você acha que... Ele teve alguns motivos, ele teve alguns momentos passionais. Isso, deixa eu até falar um negócio para você que é importante isso, a gente falar isso. Juiz, delegado, tudo é ser humano. Ah, é, viu? Normal, certo? Eu acho que sim. Não são deuses, tá? São seres humanos. Não. Há uma piada antiga que diz que a diferença entre juiz e desembargador é que o juiz acha que é Deus e o desembargador tem certeza. Certo. Não, mas essa é piada. Falam dos médicos também. Assim. Mas olha, você acha que em determinado momento isso, a vaidade sobrepôs um pouco ou não? Talvez não vaidade. Talvez não use o termo vaidade, mas houve um momento em que, talvez por ele considerar que estava saindo do controle dele, principalmente naquele momento em que o Lula estava sendo convidado a assumir a Casa Civil, o Ministério da Casa Civil, naquele momento, talvez por considerar que estivesse perdendo o controle da situação, foi o momento em que ele tornou pública aquela gravação dele com a então presidente Dilma, e que tecnicamente realmente não se justificava. Agora, que ele obteve, que ele alcançou a finalidade que ele queria, ele alcançou. Foi um jogo de xadrez ali, um jogo de xadrez. Agora, cá entre nós, hein, nós chegamos a ponto de, olha o que aconteceu no país desde a Lava Jato. Nós tivemos uma presidente destituída, né, e com todas as repercussões que teve disso. Nós tivemos o presidente da Câmara, que seria... após o vice-presidente, o que assumiria a presidência, imaginou o Cunha presidente do país? Poderia. Estava na linha, ele estaria na linha. Foi por pouco, estava na linha sucessória. Na linha sucessória. Lembrando para o nosso telespectador, após o vice-presidente, explica como que nós temos uma ordem sucessória. Então, após o vice-presidente, se houvesse algum impedimento, ou mesmo em caso de viagem, quem assume é o presidente do Congresso. Hoje, Rodrigo Maia. Mas quem era então quem? Eduardo Cunha. Já pensou? Pois é. Você sabe que o Maia aí, o Rodrigo Maia foi gandula ou não? Gandula? Sério? É mesmo. Sério, ele confessou isso, ele falou, acho que em jogos no Morumbi e tal, eu era gandula. Mas ele vem de família política. Não, eu sei, mas né? ele falou, eu fui gandula. E você foi goleiro, então, quer dizer... mas não precisa falar isso, porque... Você acredita que o Paulo foi goleiro ou não? Não, a gente faz um esforço de imaginação. De credibilidade, por falar em credibilidade. Paulo, fala um pouquinho, como é que está a segurança pública no estado de São Paulo? Como é que você sente isso? A segurança pública no Brasil, né? Ela é complicada, ela é complexa, ela esbarra em diversos entraves, enfim. Mas eu vou dizer que no estado de São Paulo, com toda a descrença que existe nos governos, aqui não está ruim. Os índices do estado de São Paulo são diferenciados do resto do Brasil, em especial no que diz respeito ao índice de homicídio. O que mais a gente tem de importante é a vida. O patrimônio é importante, os roubos estão aí às nossas portas, nos nossos caminhos, mas a vida está sendo preservada. Enquanto no Brasil percebe-se em alguns estados 30 mortes por grupo de 100 habitantes, isso é dado técnico, não dá para discordar. 100 mil. Para cada 100 mil habitantes, 30, 40 casos de homicídio por 100 mil habitantes, o estado de São Paulo está abaixo de 10, Jundiaí está com 7. Então, é um lugar, é um estado em que se pode viver, se dá para pensar em viver hoje. Então, com todas as dificuldades, com as dificuldades que o Estado tem de repor funcionários, acho que atinge também o judiciário. Porque eles vão se aposentando também e a reposição é difícil. E o governo do Estado de São Paulo é muito sério.
o governo atualmente instalado, o nosso governador, ele só vai contratar, ele só vai conseguir repor quando tiver recursos. Então, lógico que os funcionários vão para o sacrifício, a gente sente, a gente chora, a gente lamenta, mas é um governo sério que consegue pagar seus salários em dia, enfim, dá um nível de segurança para também o próprio policial, o próprio funcionário. Então, eu vou até fazer um negócio assim, que é muito interessante, que isso é um assunto de moda, assim. O menor de idade, você acha que tem que cair a maioridade? Você acha que o menor ali já de 15, 14, 15 anos, ele já sabe o que está fazendo, ele teria que responder por isso? Há muitos homicídios nessa faixa de idade também, por quê? Porque também tem os noias, tem as dependências de crack, né, a droga de adição ali, toda aquela dificuldade que a gente sabe que isso está meio disseminado. Como é que você vê isso? Independente da forma que o Estado for tratar essa questão, se é com a diminuição da maioridade penal ou o agravamento da responsabilidade do adolescente, o que não dá para se conviver com o Estado de hoje, em que o adolescente é é tratado pelo Estado, o adolescente que pratica um ato antissocial, que pratica um crime, ele é tratado de forma a não ser responsabilizado, a não ser punido. Então isso gera uma sensação de impunidade no adolescente, na família, na sociedade, e não é só a sensação, é a impunidade. Usado pelo tráfico de drogas. Ele vai ficar no máximo 3 anos no após máximo. os 18 anos, no máximo. Quer dizer, com 21 anos ele está na rua. E os pequenos... E pode ter matado alguém. E às vezes mais do que um. Quer dizer, há muitos casos de latrocínios, né? Lembrando para o telespectador, o latrocínio é o roubo seguido de morte, né? E com 21 anos ele volta para a rua. Então, não é tão simples, talvez, em dizer apenas menos idade ou mais idade. É como o Paulo colocou. Você pode... É uma questão imediata e é uma questão social. Você pode até manter a maioridade penal como está, mas agravando essa sanção. Ainda que você a veja como uma sanção para reinserir, em tese, nem todos conseguem, né? Mas para reinserir esse adolescente futuramente na sociedade, mas 3 anos realmente e impunidade são sinônimos. Sim. Talvez 8 anos, 10 anos, pelo menos. Algo que o faça temer a pena. Perfeito, porque a pena sem... Na verdade, o direito penal ele não é criado... Então, o Cláudio foi juiz criminal em Jundiaí. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Entre Você Jundiaí e São enfrentou Paulo. isso. Sim. E na época, olha que coisa interessante, na época que o Cláudio Levada era juiz criminal em Jundiaí, o Paulo era o seccional, delegado seccional. Então, as duas pontas, quer dizer, um que cuida ali do aspecto policial e outro que cuida do julgamento. Seria o momento final lá, após o inquérito já preparado, etc. Uma feliz coincidência encontrarmos aqui, e posso dizer com absoluta certeza, esse exemplo que falamos aí da Polícia Federal, Justiça Federal, nesse episódio todo do Lava Jato, na realidade já existia aqui. Sim. Nós recebíamos do Levada. O Levada. Não é o doutor Levada, aqui nós estamos nesse programa informal. Recebíamos do juiz um apoio importante para a execução das nossas atividades, através dos mandados, enfim, através de instrumentalizar a polícia para fazer uma investigação. A chamada operacionalidade. Se você não dá essa estrutura, fica difícil para a polícia trabalhar. Bom relacionamento com o Ministério Público, que tínhamos, tanto a polícia quanto com o Ministério Público também, e isso fazia fluir as coisas. Foi um momento muito feliz para nós, mas não para a sociedade. Isso me permite dizer, em complemento, que é muito importante que os operadores do direito, não só direito penal, em geral, mas no caso direito penal, devem ver que nós não podemos ser inimigos entre nós. A polícia não pode confrontar o Ministério Público não deve confrontá-la ou confrontar a magistratura. Os 3 devem trabalhar em conjunto. E a advocacia também, evidentemente, que também é um instrumento essencial. Você ia me deixar de fora dessa. Você talvez, que não é direito, que não faz tanto direito penal. Eu posso ficar de fora. Sim, individualmente. Mas o fato é que todos devemos trabalhar tendo em vista um interesse comum, e não um interesse institucional específico. Agora, tem uma coisa que, na época, eu me meti nisso, porque eu fui o fundador do Conselho de Segurança. Exato. Né? E isso eu fiz parte também, integrei. Você está na ata. Estou na ata. Você está na ata da fundação. É verdade. Né? E o Paulo, nós tivemos uma rusguinha e tal, e daí, a partir daí, viramos amigo, assim, pessoal. E olha, uma coisa interessante, por quê? Porque era um momento em que
o Estado até necessitava de uma interferência, de ter o cidadão representando o quê? As aspirações da sociedade. Para quê? Para que esse conjunto todo funcionando com o Ministério Público, as polícias e o Judiciário, tivesse o quê? A participação do cidadão. Porque E eu surgi nessa hora. O Estado hora. democrático, na época, Era recente. ainda era muito recente. Muito. Nós estamos falando de coisa de quase 30 anos. Exatamente. Então, com o Estado democrático, engatinhando. Sim. Engatinhando. E o Douglas falou uma rosguinha, na realidade foi uma grande briga, porque era a sociedade organizando-se e interferindo na instituição, e o que não era recebido à época. Sim. Então nós engatinhamos nisso, passamos depois, né, a ter não só a amizade, mas acreditar na importância da participação do grupo social organizado nessa integração. E Parabéns, viu? E olha que coisa interessante. Não, e parabéns para nós, né? Porque nós fizemos parte, nós três. E olha que coisa interessante. Nessa época, às vezes a gente fala assim, né? Às vezes as pessoas não valorizam muito o Estado democrático. Mas mal sabe o quanto isso foi difícil para que nós tivéssemos esse Estado democrático. Concorda? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Não, porque a gente está vendo aí gente falando assim, nós, eu preciso militar, é porque eu não sei o quê, porque tem que prender, tem que matar, tem que não sei o quê, tem que... Nossa, eu fico pensando assim, eu falo, meu Deus do céu, vocês nem imaginam o quanto, eu vou falar por mim, o quanto eu lutei para que houvesse essa participação. O quanto você lutou para aceitar também isso e esse Estado democrático, que lutou por isso. E o Paulo, que veio desse Estado mais autoritário, e de repente isso se abrir e falar, pô, peraí, é importante. Concorda? Importante para a solução do problema, para melhorar. Enfim, o que todos nós procuramos como servidor público, como advogado, é que a sociedade melhore um pouco, que a cidade fique melhor, que o Estado fique melhor, para a gente viver, para a família viver, enfim, para ter um... E não dá mais porque nós corremos os mesmos riscos. Igualzinho. E aquela história, você falou da democracia, já se disse, embora seja um dito popular, mas é interessante, dito popular político, mas é interessante, que talvez a democracia seja o pior regime que existe. Mas não criaram nenhum melhor. Tá certo. Quer dizer, é o único com o qual nós podemos conviver de maneira livre, é o único no qual nós podemos dizer não concordo, batermos a mesa e tentarmos virar a mesa de acordo com a lei. Sim. Porque a única alternativa à democracia deixa de ser o argumento do direito, a força do argumento, para ser o argumento da força. Sim. E no argumento da força, perdemos todos nós. Todos perdemos. E mesmo porque é o seguinte, né? Sempre vai... Olha, vou até falar um negocinho que é muito importante, olha, para vocês verem historicamente isso como funciona. Antes de 88, o Paulo era delegado, já era delegado. Existia uma figura que o delegado podia prender qualquer um para averiguação, você lembra? Era uma figura legal. Era tolerada, não era bem uma figura. Mas ela existia. Ela existia na prática. Era tolerada essa prática para a investigação, com uma tolerância da magistratura, do Ministério Público, enfim. Era uma prática, por que era usada? Porque não estava um Estado democrático devido instalado. Perfeitamente. Isso que é interessante, você está falando de história. Caminhamos para uma democratização do Brasil, a ponto de termos hoje uma parceria entre as instituições, mas com respeito à lei. E a ponto de termos hoje um juiz, como você lembrou, de primeira instância... Fazendo justiça. Não é interessante isso? Não, a ponto de determinar uma prisão preventiva de um ex-presidente de Câmara Federal. Sim. Um cara na sucessão que era o presidente da República. Poderia ter assumido como tal. Que loucura, né? Exato. Olha, hoje a gente fala assim, é porque está meio banal assim, né? E às vezes com a questão da rede social, que ainda está um pouco balançando ainda, precisa filtrar mais, quer dizer, está caminhando. Mas também é democrático. É o democrático. Tem muita bobagem lá. Mas aí você filtra, né? Você filtra. Mas está caminhando. O que é importante, que tenha voz. É bom que tenha, é bom que exista. Mesmo que fale besteira, mas defenda o direito de você falar. Claro. Isso é o princípio da democracia, não é? Perfeito. Você pode falar besteira, mas eu defendo o direito de você falar. Claro. Certo? Réplica e tréplica. Réplica e tréplica. Mas não é bacana isso? E não é bacana, Paulo, a gente tá nesse momento que você não sentiu uma grande uma mudança
profunda depois que isso tudo aconteceu? Não tem dessa dúvida, democratização? Não tem dúvida. E o país avançou muito, não só nas instituições, mas avançou economicamente. Pena que houve essa crise, que houve essa quebra do crescimento econômico do país, mas que a gente acredita, né, que isso vai retornar, que isso é uma passagem, principalmente mantendo as instituições funcionando, a democracia plena e eu acho que muito mais aprimorada a partir desse episódio. Eu passo aqui uma notícia que vai ser antes do Jornal Nacional, inclusive. Em primeira. Aí que está. Então, peraí. Acabamos de ouvir que novamente o ministro Teori Zavascki, coincidentemente, do Supremo Tribunal Federal, ele acaba de negar a liminar na qual os advogados de Dilma Rousseff pediam a nulidade do processo de impeachment. O interessante foi a colocação feita por ele, uma parte dela que eu vou destacar, na qual ele disse: não está em perigo a democracia. Não estão em risco as instituições democráticas. Por isso nego a liminar. Por isso nego a liminar. Porque não há indícios de que tenha havido ilegalidade na decisão do Senado. E que é a minha opinião, como sempre coloquei, inclusive nas redes sociais. Olha que coisa interessante, que é bom até a gente conversar isso, porque há, às vezes, pontos antagônicos assim, mas eu defendi o seguinte: Dilma caiu, que eu achei que tinha que cair mesmo, porque, pelo amor de Deus, foi desastroso. Acabou com a economia do país, acabou com o país. Desemprego, na época, 10, 11 milhões, quer dizer... eu até... Na época não, hoje. Não, a época que eu digo é 2 meses atrás, 3 meses atrás, agora já estamos com 12 milhões. Sim. Né? Que dizem que até nem é isso, é muito mais. Porque já tem aqueles que não procuram mais emprego. Exato. Né? Já caiu na informalidade, então já não está nem... Eles não são capitalizados, eles não são... Não entram na mão de obra economicamente ativa, afastada do emprego. Mas olha que coisa interessante. Então, eu sempre defendi o que? Eleição. Eu falei... Tem que cair os dois e faz eleição. Agora, olha que coisa interessante. Nós temos alguém que pode estar sendo aí, daqui a pouco, numa delação premiada, atacado, que é o Temer. De repente o Cunha pode virar a mesa e falar um monte de coisa e atingir o presidente. Olha que coisa, olha que ponto institucional que nós estamos. Mas, ao mesmo tempo, se não segurar a onda agora, não recupera o país aí nesses meses. Por quê? Porque... o país recupera com tudo que a gente falou em termos democráticos, mas recupera com o investidor estrangeiro vir botar dinheiro aqui. A primeira coisa é credibilidade. Se não tiver credibilidade para o cara estrangeiro vir botar grana aqui, né, Paulo? O cara vai embora. Você vê, isso daí me lembrou um detalhe que eu tinha até comentado entre nós que iríamos falar, questão da Petrobras. Não é saber se haverá ou não aquela diminuição de 3 centavos, 5 centavos em cada litro. Isso é bobagem. Aliás, nem está havendo. A questão é a demonstração, até mesmo no exterior, e para os acionistas também da própria Petrobras, de que ela voltou a ser gerida como uma empresa, e não mais como um órgão político. Sim. Foi por ser um órgão político que aconteceu tudo o que aconteceu. Pedro Parente, que é o atual presidente da Petrobras, está com autonomia suficiente para geri-la como uma empresa qualquer. Qualquer não, porque ela é enorme, mas empresa. Tendo em vista os interesses dos acionistas. Não como um braço político. Não como um braço político, perfeito. Tanto é assim que a Bolsa de Valores tem subido todos os dias, inclusive hoje chegou a 63 mil pontos, que é o maior índice em anos. E dentro dessa linha, é até brincadeira, né, o que acontecia. Você trazer para uma empresa altamente técnica, com uma atividade especializada, políticos que não têm nenhuma história daquele ramo de atividade, né? Vamos colocarmos qualquer um de nós para gerenciar, para dirigir uma parcela de uma empresa de petróleo. E o que é pior, Paulo, criando um propinoduto. E outra coisa, eu não tenho a menor condição, imagina, por indicação política. Agora, uma coisa interessante, e aí vem o processo histórico, né? Nesse livro que você prefaciou, esqueceu. Isso. Depois ele vai falar. Eu vou falar, eu e o Dr. Corradi, que a gente fez, né? É um homem brilhante, aos 80 anos. Todo esse arquivo que eu ajudei aí a formatar e acabar virando um livro, tudo. Ele fala uma coisa muito interessante, a gente traz isso, que você está até lendo, né? Estou lendo. E eu não te dei ainda, porque nós vamos dar em conjunto. Oh, espero, já que eu fiz o prefácio, pelo menos um exemplar. Né? Então, é porque é o seguinte, olha, sabe que se fazia isso com os bancos estaduais?
Sim. Se fazia isso com o Banespa, se fazia isso com o Banerj. Nossa por isso, Caixa, na nossa nossa Caixa. Por isso que eles quebraram. Banezé. Banezer. Por isso que eles quebraram. Por quê? Porque essas instituições, em vez de ser as instituições que deviam ser, serviam ao braço político. Exatamente. E como foi a Petrobras. E outras empresas, nós estamos falando aí, mas... Mas principalmente aquelas com dinheiro público O envolvido. dinheiro público. Que ele não é para financiar a questão política. Não vamos nem falar corrupção, porque corrupção, em hipótese alguma, concorda? Não é justificável jamais. Jamais. Não dá nem para falar sobre isso. Mas, como braço político de o quê? Execução de alguma coisa, nem que seja para o bem social. Concorda comigo? Porque é um desvio de finalidade. Total. Você está lá no The Inter 9, né? Piracicaba. Quantas cidades você comanda? 52 cidades. 52 cidades sob seu comando. Todas elas com os seus orçamentos policiais, não é? Dentro da... Você não tem... Não é um negócio que você fala, eu vou tirar dessa, põe naquela, bababá. Não, ela tem um orçamento. Tem que ter toda uma previsão, tem um limite. Um empenho orçamentário. Você faz um gerenciamento de pessoal, de atividade, mas não intervindo na gestão de cada unidade ou de cada seccional, lógico. Cada uma tem a sua independência. E a sua autonomia, né? Lógico, perfeito. E Para poder funcionar. Para poder funcionar. Agora, imagina se de repente tem um banco no meio e você fala assim, ó, seguinte... Passa aqui, Não dá, né? passa o seu lucro para cá. Concordo. Foi o que aconteceu. A Petrobras é uma empresa que tem que dar lucro. O lucro era destinado, era direcionado para a finalidade política. E outra coisa, Não né? podia dar certo. E a ganância, né? Aí quando entra a ganância, que daí a gente não se conforma, nós já conversamos sobre isso, né? Ora, quanto que você desviou? Puta, desviei 200 milhões. Pelo amor de Isso, Deus. gente de terceiro escalão. Pelo amor de Terceiro Deus. escalão. Não pode sobrar, né? Não dá, pode, não não dá para sobrar para investir no que deve ser o Estado, né? Por mais no rica cidadão, que fosse a né? empresa, né? Por mais forte que ela fosse, só podia acontecer. Ó, vamos dar o nosso Aconteceu. telefone, se alguém quiser ligar, 2449-1423. Se você é aluno do Cláudio e não ligar, ele vai fazer cair em prova, não vai cair? Ah, sem dúvida. Matéria dada, matéria dada. É uma matéria dada, exatamente. vai cair em prova, certo? Não tenha dúvida. O pessoal gosta, o pessoal gosta. Isso é. Não, e olha, o Cláudio tem no Facebook, lá ele colocou que há mais de 500, Sim, 600 sim. pessoas. E muitos ex-alunos, né? Ex e alunos atuais. Quantos alunos você já deu aula? Uns 9 mil, né? Sério? Eu calculei mais ou menos 9 mil. São 33 para 34 anos lecionando, né? É que eu comecei com 6 meses, né? Então... Aula de quê? Sempre civil ou processo civil. Que Sua área. Minha área sempre foi dentro do... Embora eu tenha sido juiz criminal, mas no meu estudo acadêmico, eu sempre fui para o direito civil. Agora você é desembargador na área civil, né? Civil. Isso. Você gosta ainda do penal ou você acha que o civil melhor, é mais, Não, hoje em dia, exige mais? Hoje em dia eu acho que o crime não compensa nem para o juiz. Não. É difícil, né? É difícil. É desgastante, né? É desgastante. Por um problema que acredito que o Paulo vai concordar, porque dificilmente você vê um resultado. Quer dizer, a política carcerária, isso não depende de nenhum de nós, a política carcerária, o modo como a pena é cumprida, dificilmente ressocializa o cidadão que foi condenado. É muito difícil. Ele acaba voltando ou como era, ou muitas vezes pior. Então, o que acontece? Você acaba não vendo a médio e longo prazo o resultado na sua atividade profissional, enquanto juiz, né? E o delegado, de certa maneira, até pior, porque ele está na linha de frente. O delegado está na linha de frente, quer dizer, quem corre os maiores riscos aí, né? Até pessoais. Dentro dessa linha que o Cláudio comentou, realmente, porque há um descrédito, né? Que realmente a gente está numa linha de frente, num plantão policial, e você vê ali passando os mesmos marginais, principalmente se são naquela faixa do adolescente, eles reincidem, eles voltam mais perigosos, a legislação é falha, o sistema é ruim. Enfim, há um desânimo geral. Agora, o desembargador tem a saída ali possível. Nós vamos continuar sempre enfrentando. Eu reconheço que eu peguei o atalho. A polícia, nós vamos continuar firmes e tentando produzir algum resultado. Mas fala uma coisa, em termos pessoais,
você teve hoje você é diretor, você é um órgão mais de administração, vamos dizer assim, de todo 56 cidades. Então você tem ali um monte de seccionais, você tem um monte de gente que você administra. Né? E a época que você ia mesmo ali no seccional, que você pegava o dia a dia? Então, mas tudo são fases na vida. Hoje, até por conta da idade, não dá mais para ficar na linha de frente. Mas a gente vibra com a investigação, sempre vibrei, eu me considero um policial vocacionado. Sem dúvida. Por que você virou polícia? Então, meio por acaso, formado em Direito, precisava de um emprego e fiz um concurso e passei. Mas eu me identifiquei. Fui trabalhar no homicídio, fui atender, isso no antigo DEIC em São Paulo, lá na década de 70. Então eu fui convivendo com a polícia, esse gosto pela investigação, isso aí foi entrando na gente, é uma cachaça, né? Muitos alunos e ex-alunos que são investigadores, escrivães, delegados, falam para mim, é um vício. É um vício. Hoje poderia tranquilamente estar aposentado, tenho já todo o tempo para aposentar, mas pretendo ainda caminhar mais um pouco com a minha equipe, com os meus amigos. Você gosta? Eu gosto, vibro, acho difícil viver sem isso. Então, enquanto eu tiver vigor, vitalidade, eu vou continuar mais um pouquinho, incomodando lá o pessoal de Piracicaba, que também é uma cidade muito gostosa. É verdade que eles falam forfo, tarco? Eu estou quase falando isso já. O trem faz pir, né? E eu brinco também, porque tem a minha filha que faz Exalc lá. Exalc, uma bela faz a ciência dos alimentos lá. Então eu brinco. Eu não vou falar que ela achou eu linda. Mas ela é míope, gente. Ela é míope. Mas fala uma coisa, ó, vocês, em termos de você está em São Paulo, quer dizer, Paulo, é outro tipo. Estado todo também, né? Exatamente. Estado todo. Mas a gente vai até falar disso, dessa questão da morosidade, porque o que precisa para agilizar mais e tal. Mas, Paulo, em termos de você estar numa localidade que está mais voltada para o interior, e o Paulo pegou, nós somos amigos há 30 anos, eu acompanhei bem isso, o Paulo pegou a Demacro, que é a grande região de São Paulo. Macro São Paulo. Macro São Paulo. Ele pegou todas aquelas loucuras das... aquelas mortes, aquelas execuções, chacinas. Aquelas chacinas que você via na televisão, falando assim, olha, você entrou no bar e os caras mascarados e matou todo mundo. Exato. E você pegou isso. Como que é conviver com isso em São Paulo, que é essa loucura, onde o Estado se ausenta de muitos e muitos bairros que não tem o Estado chegando, né? E há uma criminalidade correndo, e agora o interior, que é outro papo, né? Já é uma criminalidade diferente, vamos dizer assim. Eu diria que o grande problema social, criminal, policial, que possivelmente desague no judiciário, é a Macro São Paulo. São municípios desassistidos, né? E ali você tem Jandeira, Osasco... Guarulhos ainda é uma cidade próxima. É toda a Macro São Paulo, né? São 10 milhões de habitantes, só perde realmente para a capital, que chega nos 11 milhões. Somando todos os municípios em torno, são 10 milhões de habitantes. E realmente onde o Estado está mais ausente, o Estado, eu digo como um todo, né? O próprio poder municipal, estadual, e as pessoas ficam lá à sua sorte. E aonde favorece a criação das milícias, as chacinas, enfim, o cidadão se organizando, se auto-organizando sem condições disso, né? Então, foi uma experiência, fiquei 2 anos dirigindo o Demacro, foi uma experiência importante, assim, nesse sentido de ver essa realidade e achar ótimo a qualidade de vida que nós temos em Jundiaí, que nós temos em Piracicaba, nas cidades ainda no entorno, em que, com todas as dificuldades, nós vivemos relativamente bem, temos nossas famílias aqui nessas mais protegidas e mais preservadas. E aqui nós temos o Dr. Branco, né? Júnior, que é um ex-aluno seu, um excelente delegado, né? Nosso delegado seccional. Que é o seccional. Exato. Os números nossos da secretaria, né, em relação a isso são bons. Ele estava me informando que parece que são 5 novos delegados que já estão sendo treinados, já estão... Né? Quer dizer, para ver essa substituição natural em face das aposentadorias. E o Branco é outro vocacionado. E você percebe que ele tem também essa gana da polícia, de ser polícia, né? Isso é interessante. E o Cláudio está falando assim, e ele é teu filho que tem essa vocação também, que é juiz. Mas como juiz em Cajamar. Em Cajamar. Cajamar, exatamente, titular lá em Cajamar. Ele viu o pai sofrer e resolveu
né, sofrer igual. E legal. A gente fica muito feliz. É o Dr. Felipe Levada e que faz um trabalho muito bom também em Cajamar. Pelo menos muito vocacionado, com certeza. Com certeza, muito vocacionado e firme. O que vocês podem falar exatamente, porque nós temos jovens assistindo, exatamente para isso, para dar esse ânimo e essa vontade para o jovem? Eu penso que o serviço público, com todas as dificuldades, com todas as deficiências existentes, ele é muito atraente, especialmente para quem gosta, que se identifica. Então, eu acho que eu tenho que falar, porque é o que eu sinto, é estimular. Se você que está nos assistindo é jovem, está se formando ou não, enfim, cada um dentro do seu nível de escolaridade e pretende ser servidor público e eventualmente na polícia, eu acho que é um estímulo, é uma profissão em qualquer dos seus níveis, investigador, escrivão, delegado, agente, enfim, é sacrificante, porém é uma coisa que nos realiza, nos estimula para a vida e venha para nós então. Quanto tempo você estudou para ser delegado? Porque você teve que para fazer concurso, eu sei que você me contou que você ficou um tempão ali rachando. Os concursos públicos, eles ao longo dos anos ficaram mais difíceis, as provas têm mais candidatos do que as vagas, cada vez um maior número de candidatos, mas basta vontade, é estudar determinado, de forma determinada, e é uma prova de conhecimento, estudou, aprendeu, passou. Leva um tempo mais ou um tempo menos, dependendo da sua possibilidade de se dedicar, da sua capacidade de aprender e até da sua sorte. Mas fica aqui um voto de estímulo. O que é um outro mérito da democracia. Quer dizer, antigamente, você vai lembrar, não é o caso, o Paulo já é concursado, mas havia delegados, a grande maioria dos delegados eram simplesmente nomeados, não é isso? Eram indicados por chefes de governo e, portanto, fora do controle democrático. Né? Os concursos são uma forma... Juiz chegou a isso também ou não? O juiz de paz, né? Sim, juiz de paz. Que é o casamento. Sim, e os juízes também, no Império principalmente. Quer dizer, o concurso ele é relativamente recente, ele vem da década, salvo engano, década de 30 ou 40. Né? Exatamente. Também não é nada assim tão recente. Né? Os juízes também eram nomeados e, portanto, eram o quê? Os juízes? Apenas braços políticos dos chefes políticos regionais. Né? Então, e hoje não, hoje veja a autonomia, sim, né, com que e você está no Brasil inteiro fazendo exames para... Um detalhe falado pelo Paulo, eu sou colaborador da Fundação Carlos Chagas. Então eu crio os concursos públicos, né, na área do direito. Eu vou estar, por exemplo, em janeiro, vou estar no Piauí, na banca examinadora da magistratura do Piauí. Né? E é o Brasil todo, Você vai conhecendo o Brasil todo, conhecendo todas essas realidades regionais, que são muito interessantes, e vendo candidatos cada vez mais preparados, focados, né, com esse objetivo de serem magistrados. E com as dificuldades do local, né? Com as dificuldades do local. Inclusive, é muito interessante quando gente da região passa, porque esses já conhecem melhor os problemas regionais. Né? É muito interessante, sem dúvida. A gente fica feliz quando percebe que aquele que passou em Roraima, como já estive em Roraima no ano passado, é de Roraima. Ou no Amapá, onde já estive também, Rondônia, em todos esses estados já fiz concursos públicos, né, nas bancas examinadoras, e quando eles são da região, eles ficam. Quando eles não são, muitas vezes, eles são concurseiros, que é um termo novo, mas aquele que vai fazendo concurso em tudo quanto é lugar, e fica alguns meses, alguns anos e acaba Ele quer ir embora, porque ele quer ir embora. Não vai embora mais para perto de casa. Porque imagina, o cara está lá em Roraima, mas ele é aqui do Rio Grande do Sul. Sim, aí ele passa em Santa Catarina, ele vai para Santa Catarina, que é do lado. Lógico. Então a gente fica feliz quando percebe o candidato que passou, mas fazendo tudo isso que o Paulo falou, focado, estimulado, com o objetivo mesmo de chegar lá. Isso se chama meritocracia. E a meritocracia ela é um apanágio da democracia. E um dos braços mais importantes. Sem dúvida. Por quê? Porque as dificuldades de cada um vai o quê? O conhecimento e a vontade de cada um. Claro. Pelo mérito você vai. Eu sempre defendi o seguinte, né? Isso é importante. O Estado ele tem que dar um mínimo, você concorda? Saúde, educação, Habitação. habitação, um mínimo. Ele tem que dar um mínimo, ele tem que dar a base, no mínimo.
Concorda? Igualdade de oportunidades. E depois Igualdade o de quê? oportunidades. Igualdade de oportunidade. Aí os melhores se sobressaem. Porque é óbvio, você falou assim, o cara tem que estudar. Mas aquele que é mais vagabundo, ele vai... Agora aquele que estudou tem que passar. Vou até contar uma história bonita. Concorda comigo? Eu acho que eu estou autorizado. Se eu não tiver autorizado, depois... Agora vai. O juiz da primeira vara de Cajamar, da segunda vara de Cajamar é meu filho. O juiz da primeira vara de Cajamar, ele é da Paraíba e ele vendia doces em semáforos. Tá bem? Ele foi vendedor de doces em semáforos para ajudar na sua sobrevivência. Tem uma vida muito bonita, muito interessante e mostra que qualquer um de nós, independente do seu nascimento, do seu berço econômico, pode chegar lá. Pode chegar. Isso é um estímulo para todos, né? Para que todos, querem. exatamente. Que querem. Não é? É verdade, é uma história que estimula. Pobreza não é desculpa. É verdade. Pobreza não é desculpa. Não. é. Eu conheço também um médico que hoje tem, também não vou falar o nome dele, não estou autorizado, mas ele, e muitos aí que eu conheço, ele era ledor do DAI e batalhando para fazer medicina, hoje tem um laboratório, quer dizer, Peraí. certo? Então, e não vou falar assim, de Mas repente... você também foi curumim. Não, eu fui... Não é curumim que você chama? Não, é... Comim. Ajudante de garçom. É curumim, deve ser um Curumim, não, curumim é do folclore brasileiro. Então, por favor, diga o nome correto, por favor. Eu fui ajudante de garçom. Que é cujo nome é? Comim. Comim. Limpador de mesa. Certo? Limpador de mesa. E também Olha, se me fiz sozinho. Se me fez. Se me fiz sozinho. Se fez. Se fez. Tá bem. Não, e aqui estamos falando dos três. Claro. Ninguém aqui é do dinheiro. Não. Ninguém aqui é do dinheiro. Os três aqui vieram da batalha. Sem berço de ouro. O Cláudio, sem berço de ouro, também batalhou. Tive mês, meu pai me deu mês no escritório de contabilidade, mas classe média, né? Aquela Que o escritório de contabilidade era do Pedro Favro. Sim, meu pai comprou com 20 anos de idade, meu pai comprou o escritório Rosário, que existe até hoje, é que meu pai é falecido prematuramente, com 50 anos. Ele e o seu sócio, Luiz Antônio de Campos, adquiriram o escritório daquele que é o meu ícone pessoal, o meu herói político de Jundiaí, chamado Pedro Favro. Para mim não houve ninguém melhor na história de Jundiaí, em termos de honestidade, em termos de virtude política. Um homem sensacional. Né? E o escritório existe até hoje, está lá. E aliás o filho do Luiz Antônio de Campos é também juiz aqui em Jundiaí, da primeira vara civil. Olha que legal. Ali estava destinado. Mactube. E olha, e o pai do Cláudio hoje é nome de uma praça. Uma praça muito bonita ali na 9 de julho. Na 9 de julho, É a praça onde tem a banca da 9. É isso, a banca da 9. Com a Raquel Carderelli. Entra ali na Raquel Nivaldo. Arnaldo Levada. Arnaldo Levada. O Nivaldo era um primo meu, falecido há pouco isso. tempo. Arnaldo Levada. Arnaldo Levada. Com o Nivaldo, mas o Nivaldo também Nivaldo era primo, parente. Exatamente. Então, o Arnaldo Levada, que é a Praça da Nove. Exatamente, uma bela praça. Uma bela praça. Bonito. Que os motoqueiros fazem Se ali. reúnem aos finais de semana, exatamente. Olha aí. E o Paulo também batalhou, foi. Não, achei que você ia dizer que ele ia virar nome de praça. Não, todos nós aqui somos da história do trabalho. Eu também iniciei minha vida profissional fazendo promoção de vendas da antiga Transbrasil, companhia aérea. E fazendo faculdade, estudando, trabalhando. Tive a oportunidade também que meu pai me ajudou. Eu tive uma boa... Eu tinha alimentação, casa, comida e roupa lavada, só. É o essencial. Mas também batalhando o concurso, estudando muito, enfim, todas as dificuldades aqui que nós enfrentamos, cada um dentro do seu tipo de vida. E olha, e falando, né, do Pedro Favaro, né? Sim. E a cidade se desenvolvendo, quer dizer, a nossa cidade aí, né, é uma cidade bem reconhecida pela qualidade de vida. Quarta ou quinta de índice de desenvolvimento humano no Brasil. É uma ótima cidade. É uma cidade que nós estamos aqui entre São Paulo e Campinas e que a gente lastimava, a gente falava assim, Jundiaí não cresce, lembra? Acho que é hora de parar. E Campinas, aquele boom, né? E a gente falava, Jundiaí tá parado. Hoje a gente vê o quanto isso foi bom, né? Muito melhor, né? Agora nós precisamos manter o nosso entorno, né? O entorno das APAs, a proteção ambiental.
Nós não podemos nos deixar seduzir pela especulação Você imobiliária. batalhou lá no Caxambu. Meu lado foi bem definido. Eu fui contrário a qualquer mudança no plano diretor. Eu me defini muito claramente em relação a isso, com todo o respeito a quem pensa o contrário. Mas eu acho que Jundiaí precisa parar. Eu não sou daqueles que acham que, que beleza, mais um prédio. Não. Por que essa vocação de cidade dormitória? Né? Muito melhor que nós nos mantenhamos uma cidade média e que não necessitemos de uma infraestrutura tão maior assim. Porque cada vez que vem uma família nova para cá, é mais estrutura que nós precisamos criar. É mais água que é utilizada. Mobilidade, água, esgoto. É a mobilidade urbana, inclusive de tráfego, que é prejudicada, porque são mais carros que são colocados nas vias sem que essas vias estejam se multiplicando. Porque não existe o milagre da multiplicação de uma via pública. Então, aqueles de nós, todos nós, que ficamos nos nossos engarrafamentos diários em Jundiaí, sabemos o que era Jundiaí, né? Eu sou nascido aqui, todos somos de Jundiaí, né? E já conhecemos o que Jundiaí era e o que é, e sabemos como isso foi prejudicado com o tempo. Então chega, eu acho que nós devemos inclusive ver quem é comprometido ou não com essa espécie de crescimento selvagem antes de votar, né, nesses candidatos. Falar nisso, como é que vocês estão vendo aí essa questão da eleição municipal aí? É uma eleição que mexe muito a eleição municipal que mais mexe com o cidadão, é o que está mais próximo do cidadão, né? Então é um momento de muitas reflexões, de muitos projetos, de análise das propostas, né? E como o Cláudio falou, realmente eu fico muito preocupado com a qualidade de vida da nossa cidade, que pretendo ficar para sempre aqui. Meu filho está aqui. Meus amigos estão aqui, então eu fico muito preocupado com isso. E avalio bem essa questão política, procuro ver as propostas e acho que podemos falar aqui até de forma muito transparente, né? Eu estou falando como cidadão que mora aqui em Jundiaí. Eu acredito muito nas propostas, que não é um programa político, mas eu vou dar minha opinião pessoal. Eu acredito muito nas propostas do Luiz Fernando, é um político jovem, dinâmico e que, se eventualmente for eleito, vai dar um dinamismo muito bom aqui para a nossa cidade. E respeitando, lógico, o Pedro Bigardi, que é o nosso atual prefeito, as propostas estão aí, o povo vai escolher. Como que você vê isso? Interessante. Como desembargador, eu não me sinto assim tão à vontade para me posicionar. É um problema de carreira mesmo, de profissão. O CNJ, inclusive, prefere que nós mantenhamos uma certa distância. Agora, eu me permito dizer algo que eu já falei, inclusive, em classe, a favor dos dois aspectos que eu acho interessantes. Dois aspectos que eu acho interessantes, rapidamente. Acho injusto combater o Bigardi pelos partidos que ele fez parte, PT, PCdoB. Por quê? Porque em nível municipal, isso tem muito pouca importância. O que interessa, a administração municipal é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano. Então, essa ideologia, o aspecto ideológico partidário propriamente, me parece muito diluído. Isso a favor de Pedro Bigardi. A favor do Luiz Fernando. Acho também um absurdo quando o criticam por ser de fora de Jundiaí. Ele está aqui há décadas. Foi meu aluno na faculdade por 3 anos. Ótimo aluno, por sinal, já tinha uma oratória muito boa. E eu lembro até, falamos de Pedro Fávaro, eu me lembro que um dos melhores prefeitos que nós tivemos aqui, Valmor Barbosa Martins, sem ele nós não teríamos a água que temos. Depois foi levado adiante por Benassi, pelos que vieram, mas Valmor foi o principal articulador da nossa represa aí atual. Ele é de Guaranésia. Onde é isso? Você não conhece? Eu nunca fui também, mas é ao lado de Guaxupé. Ao lado de Guaxupé, Minas Gerais. Sim, Minas. Minas Gerais. Não é nascido também aqui. Então isso é bobagem também. Quer dizer, esse passionalismo que é próprio das eleições municipais acaba levando muito para esse tipo de, aspas, acusações. Então acho que nós temos que ver os dois candidatos pelo seu preparo pessoal, por tudo que a vida política deles anterior tem mostrado. Ambos têm famílias bem constituídas. Então, enfim. Respeitabilidade. Respeitabilidade e credibilidade. Nenhum deles é ficha suja. Isso é importante. Então eu acho que no final Jundiaí andou escolhendo bem ao ter o segundo turno que está tendo.
né? E votemos com tranquilidade. Agora, tem uma coisa que assustou um pouco, que isso é um processo aí sociológico, político, até meio esquisito, né? Mas essa ausência, nós tivemos aí algo em torno de 90 mil pessoas que dizem o seguinte: eu não quero nenhum nem outro. Aliás, não é nenhum nem outro. O que vier para mim tá bom, porque eu não quero ir participar. O que é direito, hein? A gente tem que defender isso também como direito. Aquele que aparentemente se aliena, politicamente, ele já está praticando um ato político. Sim. Esse ato político é o de concordância com aquilo que vier. É uma opção. Se essa opção, se ela é consciente ou não, é outro problema. Mas se ela diz, para mim tanto faz, isto é uma opção. Porque um dos dois será. Um dos dois será. Óbvio. Então aquele que disser, para mim tanto faz, ele já fez um ato político. Sim. Ele já praticou um ato político. Que é o de ausência de opinião. Ausência de opinião. Exatamente. Específica. Ele já se posicionou. Já se posicionou. Qual é a posição dele? Quem ganhar, para mim, tá bom. Isso leva até a uma questão. Você é a favor de que não seja obrigado a votar? Não tenha dúvida. Grandes democracias, elas se portam dessa forma. Né? Exato. Então, o cidadão não precisa ser obrigado a chegar lá e simplesmente votar em branco. Ele não vai. É uma forma dele se posicionar, não indo. E a representação vai estar feita da mesma maneira. Porque a obrigatoriedade, na verdade, ela existe para a manutenção dos currais eleitorais. Sim, né? óbvio. Sempre foi. Né? Viu? Mas isso é... Os coronéis, E ainda que a lei, né? Você fez parte você foi juiz eleitoral, não? Não, em Jundiaí. Que isso foi, né? 3 eleições aqui. 3 eleições, você que... Inclusive de prefeito municipal. Né? E olha uma coisa, e ainda nós estamos pegando bem democraticamente, onde aquele curral de levar o cara na Kombi, né? Levar de ônibus para ir votar. Dá a parte da dentadura de cima e depois a de baixo, depois da eleição. Que não é tão longe, hein? Não, está cheio por aí. O processo eleitoral no Brasil evoluiu nas últimas décadas. Evoluiu muito. Então hoje, realmente, aquilo que se via, né? Aquelas pichações, postes... sujeira, enfim. Hoje falta acabar a sujeira moral. Quando terminar a sujeira moral, aí teremos evoluído verdadeiramente. Viu? E vocês lembram que até um tempo atrás você olhava as ruas, mas aquilo era uma nojeira, aquilo ia para a boca de lobo, aquilo entupia tudo, aquilo era uma... E nós estamos falando, eu acho que é coisa de quanto? 3, 4 anos, 5 anos? Sim, não 5 anos atrás. Né? Não estamos falando... Essa última foi muito mais limpa, né? Fisicamente. Pelo menos fisicamente. E o poder econômico se torna menos importante no processo. Né? Realmente as ideias que vão ser colocadas... Eu acho o seguinte, olha, o que parece aí que está havendo uma onda, né? E que isso está levando o Luiz Fernando aí à eleição. Bom, eu acho o seguinte... Aparentemente. Olha, eu acho o seguinte, vantagem, né? Sem qualquer defesa, não, em termos de um processo eleitoral, a democracia funciona assim, pela alternância, né? Ela vai, se alterna, aí depois volta, quer dizer... Eu acho que todo esse processo democrático, o que a gente tem que fazer? Defender o processo democrático. Seja quem for. Seja quem for. Eu acho o seguinte, quem for eleito, quem está sendo eleito é pelo povo. E a soberania do povo tem que ser fim de papo. Preservado. Fim de papo. Ninguém aqui é Trump. Já está colocando em dúvida. Está colocando em dúvida porque sabe que vai perder. Que loucura, não? Saiu hoje no New York Times que a chance dele é de 8%. E a da Hillary, 92%. Então ele já disse que não... O processo é viciado. É viciado. Óbvio, eu vou perder. A fraude que ele coloca é tão artificial quanto o cabelo dele. Sim. Mas já imaginou um cara tão de direita assim na não é só presidência? De direita, é a falta de bom de estrutura, senso, de tudo. Estrutura psicológica. Você pode ser de direita e ser um sujeito de bom senso, mas ali não é o caso. Como tem na Inglaterra os partidos de direita. Uma das coisas que eu gostaria, e até para a gente caminhar um pouquinho, que nosso tempo está terminando, e para a gente ficar aqui em Jundiaí, mas uma das coisas que precisa fazer urgentemente uma reforma política, num dos aspectos, terminar com essa quantidade de política, de partido político de aluguel. Sim, concorda? São partidos que são empresas, eles estão lá à venda. E Joaquim Barbosa, quando foi presidente do Supremo, foi muito criticado quando falou isso, mas era uma verdade absoluta. Né? Esses partidos nanicos, eles existem apenas para se vender, para vender a influência. O seu apoio ali, espaço na publicidade, no horário eleitoral, bem lembrado, no horário eleitoral. E outra, é preciso também que se criem os deputados distritais, gente ligada à nossa região.
Porque hoje você ainda tem gente aqui em Jundiaí votando em gente de Rio Preto, para quê? Né? Sem qualquer compromisso com a região. Sem nenhum compromisso com a região. Acho importante a criação também, e existem inúmeros projetos para isso, a criação dos deputados distritais. Mas vocês acreditam que os políticos vão fazer uma reforma onde corte-se os seus privilégios? É difícil. Difícil, né? É difícil. Mas é o aprimoramento, é o tempo que vai dizendo. O tempo vai dizendo. Também ninguém poderia dizer que um homem com o poder que teve como Cunha estaria preso. Um homem como Marcelo Odebrecht estaria preso. Nossa. E preso há um ano. Dono do país. Dono do país. Dono do país. E preso há 1 ano e 3 meses. Dono do país. Então quem diz hoje em dia que o judiciário não mudou, eu sou obrigado a discordar. O próprio José Dirceu, né? O próprio José Dirceu, preso há anos. Deixa eu até perguntar uma coisa para você do judiciário, que você é bem franco em relação a isso. Como que fazer para que haja essa morosidade diminua, para que haja uma aceleração da buscação jurisdicional? Quer dizer, o cidadão tem o seu direito, ele vai ao Estado e o Estado responde mais rápido. Você acha que isso... Há muitos aspectos, né? Um deles é o excesso de recursos, isso tem sido bem combatido. Né? O excesso de recursos. Quer dizer, o processo ele tem que ter início, meio e fim. Então, se você tem recursos incidentais, quer dizer, no curso do processo à disposição o tempo todo, aquilo não termina nunca. Não termina nunca, é um dos aspectos. Além da criação de infraestrutura adequada, juízes também com menos formalismo, leis menos formais. Conciliação também. Conciliação, que tem sido uma preocupação. As faculdades de direito têm o seu papel lá no início. Hoje se formam nas faculdades de direito advogados litigantes. Ele é formado para brigar. Litigante é o advogado formado para brigar, para mover ações. Então, ele é formado com uma filosofia de briga. Quando ele deveria ser, ele deveria ser formado para a conciliação. Na seguinte concepção: o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, como ele é o primeiro juiz da causa, a primeira coisa que ele vai tentar é a conciliação. Então, vou contar um negócio para você. Isso é um aprendizado, sabia? Porque eu fui muito mais combativo quando eu era um advogado jovem do que hoje, com experiência, maturidade. Eu tenho muito mais capacidade e jogo de cintura de resolver as questões sem ter um enfrentamento. Sem dúvida. E óbvio, quem ganha? Meu cliente. Por quê? Porque é muito mais rápido. Óbvio. Nos Estados Unidos, só 7% dos processos vão ao chamado trial, que é o julgamento mesmo, julgamento propriamente. 93% é resolvido no meio do caminho por meio de deals, né, que são os acordos, ou mediação ou arbitragem. Quer dizer, que ainda nós estamos caminhando. É o caminho. Exato, é o caminho. O caminho é o que nós denominamos hoje em dia meios alternativos de resolução de conflitos. Né? Deixa esquecer um pouco do judiciário. Vamos esquecer um pouco do judiciário. Vamos tentar resolver entre nós. E se vier ao judiciário, que o judiciário também aprenda a conciliar. O juiz também tem que aprender a ter uma mentalidade de conciliador, que também não fomos criados para isso, não fomos também formados para isso. É uma nova cultura também do próprio judiciário. Do próprio juiz, do próprio desembargador. Vamos conciliar. Ó, como é que nós estamos de tempo aí, Hélio? 5 minutos. Ó, então eu queria até falar um negócio que é muito importante, que eu batalhei sempre isso e ter uma visão mais única dessa relação. Nós temos 2 polícias, militar e civil, né? Nós temos o Ministério Público, quer dizer, nós temos tudo segmentado. E eu sempre fui a favor de que se unisse tudo isso, né? As polícias, uma só, trabalhando com o Ministério Público, como é em determinados países, sem que houvesse uma dependência, né, e uma vinculação hierárquica ou qualquer coisa nesse sentido, mas né? institucional, com a liberdade institucional de cada um, mas fazendo esse trabalho em conjunto e, ao mesmo tempo, levando isso ao judiciário para que houvesse uma aceleração e um trabalho mais conjunto. O que você acha disso? Eu acho que em que pese aí os debates institucionais, né, a grande polêmica, que o Ministério Público é uma instituição mundial, ela tem que ser independente, existe e tem que ser prestigiada. O Judiciário nem se fala. Agora, a questão da segurança, da polícia, a existência de 2 polícias, lógico, 40 anos na Polícia Civil, não posso deixar de defender minha instituição. Lógico. Mas, de forma até mais informal que eu quero colocar isso. Como cidadão e também como policial. Eu acho que a gente teria que caminhar para um novo modelo de polícia. Sim.
seria uma polícia única? Eu não vejo outra alternativa. Vai chegar nisso um dia. Vai chegar nisso. Uma um dia. investigativa. Um ramo investigativo. Um ramo investigativo. E um ramo ostensivo que faria a eu prevenção. vejo muito, Paulo, em ambas, vantagens e desvantagens. Sim. Uma força maior que uma tem em relação à outra em certos aspectos, mas que poderiam muito bem, ao se unir, tentar diminuir os pontos negativos. É uma conquista muito difícil, tanto difícil. Quanto isso que se falou. Que também é aqui. mudança de mentalidade. Também é mudança Difícil, de mentalidade. difícil. Enfim, Corporativismo. Eu acho que um dos problemas maiores que nós temos no país é o E corporativismo. também é universal, né? É universal. Mas nós pecamos muito por isso, né? sim. Muito. E com certeza a nossa geração, ele é mais jovem aqui, né? Muito pouco. Mas, Não, dá licença. mas Espera, com certeza não vamos ver uma mudança significativa Não, eu também nessa área. não vai dar tempo. Para mim também não vai dar tempo. Não veremos. Então, espero que meu filho, sim. Né? Talvez meu filho Talvez. veja algo, sua filha veja algo, que também é da área jurídica, né? Mas acredito que essas mudanças de mentalidade, elas são muitas vezes, ou exigem muitas gerações. Muitas gerações. Não é algo E mesmo porque esses ranços têm que ir diminuindo, e só vão diminuindo com o tempo, concorda? Sim, ranços. Não tem como. Uma coisa que há 30 anos atrás que eu pensei nesse Conselho de Segurança, que era impensável na época, eu me lembro quando eu comecei a falar isso, não era pensável nisso. Hoje já é uma prática rotineira. Rotineira. Tanto que você, inclusive, tem participação em conselho dentro da polícia, não é isso? Dentro da área de segurança pública tem o conselho da área de segurança, que você participa. Sim. Que virou um conselho. É uma gestão dentro da instituição. Mas olha, não é por estar aqui no seu programa, não. Mas poucas vezes eu vi um conselho de segurança tão responsável, tão participativo quando foi da sua época. E continuo acompanhando os conselhos de segurança, porque por onde eu passo tem conselho de segurança. Perfeito. E poucas vezes eu vi, aqui em Jundiaí, fora de Jundiaí, um exemplo de colocação dos temas de forma tão arrojada, tão audaciosa e com frutos, tendo em vista, inclusive, aquele projeto do Sorriso Contente, saindo até da discussão teórica dos problemas e indo no embate das questões de forma prática. Então, mais uma vez, muito honrado de fazer parte dessa história, daquele momento em que você presidiu e introduziu o Conselho de Segurança na sociedade. E bacana, porque você inclusive fez parte. Eu me lembro que quando o Cláudio falou, não, eu tô junto. Quando você viu a ideia, você falou, abraço e tô junto. Por ser uma iniciativa cidadã, né? Uma participação de gestão participativa, né? Sim. E que eu acho que esse é o grande segredo, assim, de um Estado mais humano, mais participativo, tudo. Não dá mais para ficar com as visões estanques. E outra, também houve, e ainda há, menos, mas há, a ideia também do juiz que não se envolve na sociedade. É um absurdo. O juiz não pode ser... Ele é cidadão. Ele é cidadão, ele não pode ser dissociado da realidade que ele vive. A hora que ele parar na esquina, o Noia vai vir matá-lo por R$5 para comprar pedra de crack. Ele corre o mesmo risco. Está na rua. E outra, até para julgar melhor, ele tem que entender melhor a sociedade em que ele vive. Então aquele sujeito nerd, mas nerd no mau sentido, porque tem um nerd no bom sentido também, mas aquele sujeito que se encastela e acha que os estudos acadêmicos são suficientes, é que é altamente equivocado. Altamente equivocado. O juiz, o delegado, o promotor, os advogados de maneira geral, têm que viver ativamente o seu papel na sociedade. Caso contrário, julgar como? Sim. Eu vou julgar baseado em teorias abstratas? Sim. Não, você vai pegar o livro e vai falar, nossa, que maravilha. Não. Aí a situação é completamente diferente, desassociada da realidade. Eu costumo dizer para os alunos que quem não conhecer, e aí uma expressão muito respeitosa, ela não é pejorativa. Quem não conhecer o cheiro da Dona Maria e achar que a vida é só Dolce & Gabbana ou Ralph Lauren, jamais vai ter sensibilidade para julgar. Sim. Mas falo isso respeitosamente, não, jamais de uma maneira jocosa. Né? Quer dizer, tem que saber como é a realidade, senão não vai saber julgar. Não vai saber julgar. Olha aqui, eu acho que para o nosso primeiro programa, né, com o nosso amigo especial... E nós recebemos aqui, inclusive, por exemplo, a nossa grande fotógrafa, a Cristina Hautz, ela faz aqui sugestões de trazer a dona Marisa Pomilho da ATEAL, trazer a dona Versi Búfalo do Grendac,
trazer a doutora Daniele Battistoni, professora da Faculdade de Medicina que reconstrói mamas, em Outubro Rosa, Sim. estamos aí no Outubro Sim. Rosa. Então, temos aqui a nossa amiga também, a Maria Aparecida Bueno, né? Pede para que nós falemos sobre dependências químicas. Muito importante. Muitas sugestões aqui, né, de temas futuros a serem tratados. Devo deixar aqui. E de importância para a nossa sociedade, para o nosso meio comunitário. Jundiaí, região. É isso aí. Aliás, importância geral, mas em relação a nós, né? É. Paulo, ó, como nosso primeiro amigo pessoal, né? Escolhido a dedo. Escolhido a dedo para a gente abrir esse mundo levado de amigos, o nosso Paulo Bicudo, que é um amigo assim excepcional, um cara que vocês não acreditam o quanto fez para o Jundiaí na área policial. Mas com certeza o telespectador viu o quanto ele conhece e o quanto ele tem de sensibilidade no tocante ao exercício da polícia, ao exercício do seu cargo. Suas palavras, olha, honrado sou eu estar aqui, palavras aqui de amigos não valem, mas muito honrado de estar aqui, desejo muito sucesso. Nós não estamos aqui, digo nós, eu hoje introduzido nesse grupo com muita satisfação, com muita honra, mas nós temos aqui pessoas que querem o bem da nossa cidade. Não estão preocupados mais com nenhuma motivação que não seja essa. Então é uma TV de Jundiaí, feita por jundiaienses, feita por pessoas comprometidas. Então desejo muito sucesso, muita sorte e estou muito honrado em poder ter estado aqui. Muito obrigado. Legal. Obrigado, Paulo. Obrigado. Legal. Vai lá, as nossas despedidas. Eu tinha combinado com ele, não é improviso não, de falar o seguinte: vocês vão perceber que uma hora vai terminar mais cedo, outra hora vai terminar mais tarde, então nós vamos reviver aquele bordão do Chacrinha. Não. Né? Isso. Mundo Levado e Amigos, o programa que acaba quando termina. Ai, que beleza. Beijão para vocês. Brigadão. Um abraço.